Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Instrumentais Técnicos do CESO, onde dessa vez a gente vai abordar a anamnese ou folha de rosto, um importante instrumento técnico utilizado pelo serviço social. Mas antes, caso você tenha caído por aqui de paraquedas, não me conhece, eu sou o Adriano Felipe e aqui eu abordo conteúdos sobre serviço social, sempre com aquele objetivo de compartilhar experiências, trazer reflexões e contribuições que nos façam crescer juntos. E já indo diretão para o conteúdo, a anamnese ela desempenha um papel fundamental no processo de avaliação e de intervenção dos assistentes sociais, permitindo uma compreensão mais abrangente das demandas e das necessidades dos indivíduos que eles atendem. É um procedimento sistemático de coleta de informações que envolve uma entrevista detalhada com o indivíduo ou com a família em questão. Então, nesse processo, o assistente social busca entender a história de vida, o contexto social, o contexto cultural, econômico e assim como os desafios dessas pessoas são enfrentadas. Durante a anamnese, são levantados aspectos como antecedentes familiares, situação habitacional, renda, saúde, educação e qualquer outro fator que seja relevante para a compreensão da realidade desse usuário. Então, essa coleta de informações permite ao assistente social identificar possíveis problemas, possíveis riscos, possíveis potencialidades, orientando a elaboração de estratégias de intervenção que realmente atinjam seu alvo. Além de proporcionar uma visão mais ampla da situação, a anamnese também facilita o estabelecimento de uma relação de confiança entre você, assistente social, ou futuro assistente social, que o meu público na maior parte é estudante, e o usuário, porque essa relação ela é crucial para a construção de um plano de ação que atenda essas necessidades específicas desse indivíduo, dessa família, de uma forma humanizada, colaborativa. Então, vale lembrar que a anamnese ela requer sensibilidade, ela requer respeito por parte do assistente social, porque as informações obtidas elas são confidenciais, elas devem ser tratadas com sigilo, conforme princípios éticos da profissão, inclusive. Então, além disso, é importante considerar as particularidades culturais, subjetivas desse usuário, para evitar o quê? Julgamentos, preconceitos, juízos de valor. Então, é uma ferramenta crucial no arsenal do serviço social, porque ela permite uma avaliação completa e humanizada das demandas dos usuários, guiando a criação de planos de intervenção eficazes, personalizados. Então, ao compreender a história e o contexto de vida dessas pessoas que você atende, você está melhor equipado, digamos assim, para promover mudanças positivas, mudanças duradouras, mudanças que realmente você veja. A história da anamnese ela remonta aos primórdios da medicina, onde era utilizada como uma ferramenta para coletar informações detalhadas sobre o histórico de saúde dos pacientes. Só que o seu uso foi se expandindo para outras áreas, incluindo o serviço social, é claro. Foi no início do século XX, logo na década de 1930, ou seja, bem ali no início da profissão no Brasil, que a anamnese ela começou a ser incorporada nas práticas do serviço social. Durante esse período, o campo do serviço social estava se desenvolvendo rapidamente e as assistentes sociais da época elas estavam em busca de métodos mais eficazes para compreender as necessidades complexas das pessoas que elas atendiam. Inspirados pelas raízes médicas da anamnese, as assistentes sociais elas começaram a perceber que essa abordagem mais detalhada de coleta de informações ela poderia ser aplicada de uma forma mais valiosa no seu próprio trabalho, porque permitia que elas fossem além das questões superficiais e realmente mergulhassem nas histórias de vida, nos contextos familiares, nos desafios enfrentados pelos indivíduos e pelas famílias que elas atendiam. Lógico, gente, que eu não vou entrar na questão aqui das abordagens do serviço social na época, tá? A gente sabe muito bem que naquela época dois termos, religião e caridade. O serviço social surge de dentro da Igreja Católica. Não é essa questão a ser discutida aqui.
é outra coisa. Mas o que vocês precisam saber é que naquela época já se existia um esforço para melhorar, em busca de abordagens, de métodos mais eficientes. Então, à medida que o serviço social evoluía, a anamnese ela se tornava uma peça fundamental no processo de avaliação e de intervenção. Ela proporcionava uma visão holística das situações, permitindo que as assistentes sociais entendessem não apenas as necessidades imediatas, mas também as causas subjacentes dos problemas enfrentados por essas pessoas. Uma abordagem que incentivava uma relação empática, uma relação colaborativa entre as assistentes sociais e seus usuários, porque ao ouvir atentamente e coletar informações detalhadas, elas demonstravam um interesse genuíno nas histórias, nas experiências das pessoas, o que fortalecia a confiança, a comunicação. Com o passar do tempo, a anamnese se consolidou como uma prática essencial no serviço social, influenciando, inclusive, o desenvolvimento de diversas abordagens de intervenção, moldando também a forma como os assistentes sociais elas abordam os usuários até hoje. E assim, a anamnese, a grande verdade é que ela encontrou um novo lar no campo do serviço social, porque ela foi evoluindo da sua origem médica para se tornar uma ferramenta essencial na compreensão das vidas, das histórias, dos desafios daqueles que buscam apoio e orientação. Imagina uma situação em que um assistente social, sei lá, está trabalhando com uma família em situação de vulnerabilidade econômica. Pronto. Através da anamnese, o assistente social ele consegue coletar ali informações detalhadas sobre a composição familiar, sobre a renda, sobre condições de moradia, sobre acesso a serviços ali básicos. Essas informações vão permitir identificar as principais necessidades dessa família, vai permitir desenvolver um plano de intervenção personalizado, direto, eficaz, que pode incluir o quê? Encaminhamento para programas de assistência social, busca por oportunidades de emprego, acesso a alimentos e a cuidados médicos. Outro exemplo ocorre quando um assistente social está atendendo um indivíduo que enfrenta problemas de saúde mental. Então, ao realizar a anamnese, o assistente social investiga não apenas os sintomas apresentados, mas também a história de vida, eventos traumáticos passados, sistema de apoio social, possíveis fatores que possam ter desencadeado isso. Essa abordagem ajuda a entender a situação de uma forma mais abrangente, permitindo a criação de um plano de suporte que considera não apenas o aspecto clínico, mas também o contexto emocional, o contexto social do indivíduo. Num terceiro exemplo, o assistente social está trabalhando ali com um adolescente em conflito com a lei. Através da anamnese, ele investiga as circunstâncias que levaram a esse comportamento, incluindo o quê? A história familiar, as experiências escolares, os relacionamentos, as influências sociais. Porque entendendo o contexto mais amplo, o assistente social ele consegue desenvolver estratégias de prevenção e de intervenção também, que visam ali abordar as causas subjacentes do comportamento problemático. Mais um exemplo. Considera um cenário em que um assistente social está envolvido num processo de adoção. Através da anamnese, ele vai coletar informações sobre os futuros pais adotivos, incluindo sua história de vida, suas motivações para a adoção, seu ambiente familiar. Então, esses detalhes ajudam a garantir que essa criança seja colocada num ambiente seguro e adequado, onde suas necessidades emocionais e físicas sejam atendidas da melhor maneira possível. Esses exemplos ilustram como a anamnese é uma ferramenta flexível e adaptável que os assistentes sociais usam para entender a complexidade das situações que enfrentam, porque conseguem informações detalhadas, considerando, é claro, os múltiplos aspectos da vida dos indivíduos, podendo tomar decisões bem embasadas, podendo oferecer suporte eficaz, contribuindo para a melhoria da vida daqueles que atendem. Lógico, um processo que deve ser conduzido sempre com muita sensibilidade cultural, sempre com muito respeito pela diversidade, porque cada indivíduo possui uma história única e é fundamental a gente abordar as questões
com uma mentalidade aberta, sem preconceitos, sem julgamentos, respeitar as crenças, respeitar os valores, as identidades culturais dos usuários. Um outro ponto-chave, tá? É o consentimento informado. Ué, Adriano, como assim? Gente, acho que eu nem preciso lembrar vocês que ninguém é obrigado a nada, tá? As pessoas são livres. Em todo e qualquer procedimento que você for executar, precise explicar para o usuário de forma clara, de forma simples, de forma objetiva o que você vai fazer e o que você pretende. E quem decide se vai rolar ou não é ele, o usuário. Então, antes de iniciar a anamnese, os assistentes sociais eles devem explicar claramente o propósito dessa coleta de informações, como esses dados vão ser usados, quem vai ter acesso a eles, porque o usuário ele tem que ter a oportunidade de consentir ou de recusar a participação nesse processo. E esse consentimento ele deve ser voluntário, informado. Além disso, é importante evitar qualquer forma de exploração ou de manipulação durante a anamnese. Os assistentes sociais eles têm que garantir que esses usuários compreendam plenamente o processo e que não se sintam pressionados, digamos assim, a compartilhar informações além do que eles se sintam confortáveis. Então veja que esse é um processo que envolve a reflexão contínua sobre o papel do assistente social, porque eles devem estar cientes de seus próprios valores, limites, preconceitos, para que esses elementos eles não influenciem ali indevidamente a coleta ou a interpretação dessas informações. Então, a anamnese no trabalho dos assistentes sociais está enraizada em princípios éticos sólidos, confidencialidade, sensibilidade cultural, obtenção de consentimento informado, como eu acabei de dizer, autoconsciência, são apenas algumas das considerações que guiam esse processo. Ao aderir a esses padrões éticos, vocês garantem, nós assistentes sociais, estudantes, a gente garante que seja uma ferramenta respeitosa, eficaz na compreensão das necessidades, das histórias das pessoas que buscam ajuda. Porque ela é muito mais do que um processo de coleta de informações, gente. Ela é uma janela para as histórias de vida, para as lutas, para as aspirações das pessoas que buscam esse apoio. É um instrumento que transcende os detalhes, que transcende os números, porque permite que os assistentes sociais compreendam a complexidade única de cada indivíduo ali, de cada família. A anamnese nos lembra que por trás de cada desafio existe uma pessoa com sonhos, com aspiração, com uma jornada única. Ela nos encoraja a olhar além das aparências, além das estatísticas, reconhecendo a humanidade nas situações complexas que a gente encontra. Porque somos lembrados de quem somos. Somos quem? Somos agentes de mudança que têm o privilégio de caminhar ao lado daqueles que buscam ajuda. Então, cada anamnese é uma oportunidade de aprender, de crescer, de contribuir para a construção de um mundo mais justo, mais solidário. Bom, então é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrito, de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo, né? De deixar o seu like, sempre muito importante, ajuda demais, de compartilhar o vídeo e de comentar aqui embaixo me contando o que você achou. Até a próxima, fui!